Maravilhosos. Vamos à nossa aula 26, aula de pureza dos reagentes. Nessa aula, eu não tenho preocupação com o aluno errar o exercício no sentido que ele não está sabendo estequiometria. Nesse ponto do curso, maravilhoso, normalmente o aluno já está mandando ver, acertando excesso, escapando das dificuldades do examinador. Mas essa é uma aula importante porque é um problema de interpretação de texto, porque tem muito aluno que tem dificuldade na interpretação de texto e tem que tomar cuidado, porque às vezes o que o examinador pergunta não é o que você está entendendo. Tem que tomar cuidado, maravilhoso, que às vezes o cara usa algumas expressões que te induzem ao erro de interpretação. Então, o principal foco dessa matéria é a interpretação de texto, maravilhoso, para você não cair na armadilha do examinador. Então, vamos bater um papo sobre pureza. Olha o que acontece. Aqui é a minha massa impura, maravilhosa. A indústria química, ela é abastecida, na maioria das vezes, por massas impuras. Um exemplo de massa impura é massa de minério, maravilhoso. Se você adquirir, por exemplo, 1 tonelada de minério de ouro, provavelmente você só comprou 10 gramas de ouro. Olha, essa é a média de ouro que existe em 1 tonelada de minério, maravilhoso. Olha que proporção absurda. Eu vou mostrar um exemplo aqui de cálculo que teve no Brasil. Eu tirei da internet essa informação, né, maravilhosa, e eu ia colocar isso no Brasil. Lá nos Estados Unidos, em média, você acha 15 gramas de ouro por tonelada, 10 gramas de ouro por tonelada. Imagina a dificuldade, né, maravilhosa? Então, as massas que abastecem a indústria química, na maioria das vezes, são massas impuras. Existe massa pura? Sim. Para a indústria farmacêutica, fabricação de medicamento, maravilhoso. Por exemplo, eu posso ter NaCl-PA. PA quer dizer para análise. Para análise, ele é puro, maravilhoso. Só que o PA é muito caro. Por isso que às vezes alguns medicamentos são caríssimos, maravilhosos. Porque a substância pura, quanto mais pura a substância, mais cara ela fica. Então, na maioria das vezes, você trabalha com substâncias impuras. Então, olha, a massa impura, maravilhosa, ela é formada por 2 metades. Ela é formada pela massa pura e pela massa da impureza. A massa da impureza é o que você vai jogar fora. Que nem de 1 tonelada de minério de ouro, 1 tonelada você aproveita 10 gramas. O resto você joga fora. É que nem, maravilhoso, o minério de enxofre. A impureza do minério de enxofre é a ganga. Eu não posso jogar o minério de enxofre no alto forno. Você estraga seu alto forno. Você tem que jogar a ganga fora. A ganga é impureza. Então tome cuidado. Sempre que o cara cita pureza no exercício, nunca coloque a massa que ele deu na reação. Ele está te dando a massa pura. Você vai jogar a massa impura fora. A massa da impureza você joga fora. E o que você aproveita para a reação é só a massa pura. Como que você vai achar a massa pura? O cara vai te dar a porcentagem de pureza. Vai falar, ó, a porcentagem de pureza é 50% da massa que eu te dei, é 30% da massa impura. Então, para achar massa pura, ele tem que te dar a porcentagem de pureza. E a massa impura, maravilhosa, você sempre chama de 100%. A massa impura é 100%. A massa pura está para a porcentagem de pureza. Então, o que interessa para a reação, maravilhosa, é massa pura. Então, fique atento. O que entra e o que sai da reação é massa pura. Então, nunca coloque na reação, se ele citar no exercício, maravilhosa, massa pura, nunca coloque a massa que ele deu na reação. A massa que ele está te dando é massa impura, você desconta o lixo, aí só uma parte do que ele deu você vai fazer a sua estequiometria. Legal. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Olha essa informação maravilhosa. Orinoco obtém amostra com 265 gramas de ouro por tonelada em Goiás. Maravilhoso? Isso é um absurdo, não existe isso no mundo. Então acharam em Goiás isso daí. Nos Estados Unidos, depois vocês procurem um artigo, por tonelada de minério de ouro, a massa média de ouro são 10 gramas, maravilhosa. 265 gramas é um absurdo. Olha lá. Orinoco Gold disse na semana passada que obteve excelentes resultados em ensaio com amostras retiradas de painéis da zona mestre da mina de ouro Cascavel, em Goiás. A amostra do teor de ouro mais alto tinha 265 gramas de ouro por tonelada. Isso é uma massa de ouro absurda.
Foi encontrado no Brasil, não encontra no resto do mundo isso aí. Vamos calcular a porcentagem de ouro nessa amostra? Maravilhoso. 1 tonelada equivale a 10 a sexta grama, e isso é 100%. 265 gramas representa quantos por cento de pureza? Eu quero saber, a massa de ouro representa quantos por cento da massa do minério? Olha que porcentagem baixinha, maravilhosa, 0,0265% de pureza. Então tá aí. E a segunda observação que eu quero fazer é o seguinte, maravilhoso. Quando você tem uma reação que nem A se transforma em B, que você coloca o X na reação, tome cuidado. O X que entra, a massa que entra numa reação, maravilhosa, é massa pura. Então, o nome de qualquer X da reação é massa pura. Maravilhoso. Nunca me chame o X da reação de 100%. Se você chamar ele de 100%, você está trocando o nome dele. Ó. Você está chamando o X de massa impura e não é verdade. Então, quando você armou o exercício de estequiometria, que você pôs o X embaixo do seu cálculo estequiométrico lá, nunca chame esse X de 100%. Esse X vai ser 50%, vai ser 30%, 20%, 100% ele não é. Então não esqueça o nome do X. Ó. O nome de qualquer X da reação é massa pura. Já que é massa pura, não chama ele de 100%. A massa pura está associada à porcentagem de pureza. Legal. Então vamos ao próximo exercício maravilhoso. Esse é um exercício do Enem que eu acho ele bem difícil. É um problema de interpretação de texto. Aqui o aluno pode errar e com certeza tinha a alternativa errada para a interpretação errada. Olha o que o cara fala nesse exercício do Enem. Eu quero que você pare o vídeo, tenta resolver, depois você vai acompanhar a minha resolução. Olha lá, o cara falava assim. Em setembro de 98, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico foram derramados em um rio. Para minimizar o impacto ambiental, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em CaCO3 na região atingida. Quantos caminhões seriam necessários para transportar calcário que tem 80% de CaCO3? Cada caminhão transporta 30 toneladas. Então, qual que é o erro? Que o aluno, eu já vou falar o erro que uma boa parte dos alunos cometem nesse exercício. Com a massa de ácido sulfúrico, ele acha a massa de carbonato de cálcio. Aí com a massa de carbonato de cálcio, ele calcula o número de caminhões. Está errado. Maravilhoso. O caminhão não transporta carbonato de cálcio. Ele transporta um minério chamado calcário. O carbonato de cálcio é uma das moléculas presentes no calcário. É uma das substâncias presentes dentro do calcário, dentro do minério. Então, eu vou achar a massa de carbonato de cálcio e com a massa de carbonato de cálcio eu acho a massa do minério, porque o caminhão transporta minério. Vamos ver? Vamos à estequiometria. Primeira atitude, coloca em evidência a proporção e número de mols. Desenha um retângulo de conversão para cada participante. Dado e pedido vai na linha de baixo. Maravilhosa. O dado é o valor do texto, né? A partir de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico, qual que é a massa de CaCO3? Desculpa, maravilhosa. Deixa eu dar uma hidratadinha aqui. Então, maravilhosa, ó. Aqui um cálculo simples, hein? Uma conta boa. Como está massa embaixo, maravilhoso, aqui em cima vai massa. Lembra que aqui dentro é a massa da molécula, né? A massa do ácido sulfúrico foi dada a 98 gramas. E aqui eu quero saber a massa, porque o caminhão transporta em toneladas, é massa, né? Então eu quero a massa do CaCO3 dentro do retângulo, a massa da molécula 100 gramas, tranquilo. Maravilhoso, eu estou aproximando 98 para 100, né? Então esse X aí deu aproximadamente 10 mil toneladas de CaCO3. É nesse momento que alguns alunos erram o exercício. Maravilhoso, o caminhão não transporta carbonato de cálcio, ele transporta minério. Ó, esse X da reação posso chamar de 100%? Não. 100% é o minério. O nome desse X é massa pura, maravilhosa. Foi o que eu falei na página anterior. Nunca chame o X da reação de 100%. O erro do aluno é chamar isso aqui de 100%. Não, essa massa aqui representa quantos por cento? 80%. Então, 10 mil toneladas representa 80%. A massa pura está associada à porcentagem de pureza. A massa do minério é 100%, maravilhosa. Então, olha a massa do minério aí. 12.500 toneladas. Agora eu consigo calcular o número de caminhões. Se o aluno, por distração,
usasse essa massa para calcular o número de caminhões, ou chamasse essa massa de 100%, perdeu o exercício. Eu acho esse exercício bem difícil no sentido de interpretar essa última regra de 3. Ó. Então, chama o X da reação de 80%, a massa do minério é 100%. Agora eu consigo calcular o número de caminhões, é maravilhoso. Cada caminhão transporta 30 toneladas, para transportar 12.500 toneladas, quantos caminhões? Está aqui, ó. É só dividir 12.500 por 30, que dá 416,6 caminhões. Maravilhoso, 416,6 caminhões me gera qual alternativa para o número de caminhões? 417 caminhões. Essa é a resposta. Beleza. Então, eu acho essa questão muito boa, maravilhosa. Aqui o problema é de interpretação de texto. Tome cuidado, hein? Então, vamos prosseguir. Agora, vamos nos exercícios de aula, maravilhoso. Você para o exercício, eu vou resolver aqui, você compara com a minha resolução. Então, vamos a esse exercício 1 aí, ó. O cara conta toda uma história aí, ele deu a reação aqui, maravilhosa. FeTiO3 e ilmenita, ele vai te dar a massa de ilmenita, a partir da massa de ilmenita, ele quer saber qual que é a massa do dióxido de titânio. Então, olha a pergunta aí. A massa de dióxido de titânio que pode ser obtida a partir de 1 tonelada de areia bruta com 5% de ilmenita. Então, eu não posso pôr 1 tonelada na reação maravilhosa. Na reação não vai areia, na reação vai ilmenita. Então, você vai calcular a massa da ilmenita e parte para a estequiometria. Vamos lá, então? Ó, tá aí a reação balanceadinha. Primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloque em evidência a proporção em número de mols. Eu estou trabalhando com o que ele deu, o que ele pediu. Maravilhoso. Ele está dando ilmenita, pedindo óxido de titânio. Então, coloque em evidência a proporção em número de mols, desenhe um retângulo de conversão para cada participante. Dado e pedido, vai na linha de baixo. Ó. Ele deu 1 tonelada de areia bruta, só que a ilmenita é 5% da areia bruta. Então, o que vai aqui é a massa da ilmenita, maravilhoso. O que o aluno erra é colocar 1.000 kg. Tem aluno que fala, Oliveira, desconto no final. Não faça isso, maravilhoso. Se eu colocar excesso aqui e pureza, começa a cair que nem dominó. Faça o negócio certo. O que entra na reação é massa pura. Tem aluno que coloca 5% só no final, acerta porque ele é bom em matemática. Está acertando na matemática, está errando na química. Então a massa da ilmenita, maravilhosa, é 5% da areia bruta. Então o que vai aqui é 5% de 1.000. A partir dessa massa de ilmenita, qual que é a massa de dióxido de titânio? Então vamos lá? Maravilhoso. Aqui embaixo eu vou deixar quilograma. Então, quando for tudo massa, você pode deixar grama em cima, quilograma embaixo, grama em cima, tonelada embaixo, que não tem problema, viu, maravilhoso? Só quando for tudo massa. Na dúvida, converte para grama, depois você volta para quilograma, né? Então, quando for tudo massa, pode deixar grama em cima, quilograma embaixo. Grama em cima, tonelada embaixo, que não tem problema. Então, como embaixo vai massa, lá em cima vai massa também. Lembra que no retângulo, maravilhoso, é a massa da molécula. A massa da ilmenita é 152, só que são 2 moléculas, né, maravilhoso? Então, você faz 2 vezes a massa da molécula, aí. 2 vezes 152 gramas. Aquele que é massa também. A massa do dióxido de titânio é 80, só que são 2 mols. Então você faz 2 vezes 80. É 2 vezes a massa da molécula. Aí, maravilhoso, é encarar essa conta. Eu vou cortar, maravilhoso, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Ó, vai ficar, aqui sobrou 10. Então ficou 5 vezes 10, que é 50. Ó a nossa regra de 3. Então, quando a conta é boa, maravilhosa, eu vou na proporção. Conta ruim é regra de 3, né? Então aqui vai, estou multiplicando em cruz, ó. 5 vezes 10, 50, vezes 2 vezes 80. Tudo dividido pelo cara que está na diagonal do x, que é 2 vezes 152. Ó. Simplifica o 2, ficou 4.000 por 152, que dá 26,3, maravilhoso. Que é a alternativa à bola. A conta não é das piores, né? Mas as alternativas estão bem distantes, né? Você poderia aproximar isso daqui para 150 e ia ficar coisa linda. Então, esse exercício 1 deu resposta à bola. Legal. Vamos a esse exercício 2, maravilhoso. É uma questão legal, hein? Para o vídeo, tenta. Vamos lá.
Olha o que o cara está falando. A hematita é um mineral de óxido de ferro 3 muito comum. Possui brilho metálico e coloração preta, cinza, marrom, marrom avermelhado ou vermelho. Por ser abundante, é a principal fonte de ferro. É encontrada tipicamente nos lugares onde há água parada ou fontes de água mineral quente. Considere que a partir de 5 toneladas de hematita obtém-se 2,8 toneladas do metal ferro, nesse caso a pureza do minério. Então, maravilhoso, ele não deu a reação, eu posso montar uma semi-reação aqui. Ó, o ferro, ele sai de dentro do oxiferro, então veja bem, isso daqui não é hematita. A hematita é óxido de ferro, areia, pedra, é uma mistura de uma porrada de substância. É que com a massa de Fe2O3, eu consigo calcular a massa de ferro. Né? Então, com a massa de ferro, eu calculo a massa de Fe2O3 e com a massa de Fe2O3 eu calculo qual que é a porcentagem de pureza. Eu quero saber, a massa de Fe2O3 representa quantos por cento da hematita? 5 toneladas é massa de hematita. Então vamos lá, vamos montar a nossa semi-reação. Depois vocês vão aprender essa reação comigo, vocês vão ter aula de metalurgia maravilhosa comigo no final do ano, na apostila 8. Então, aqui eu vou montar uma semi-reação. O Fe2O3 vai reagir com uma substância que você não sabe qual é e vai formar ferro. Ferro e uma outra substância que não interessa. O que interessa é que o ferro vai sair daqui de dentro, maravilhoso, esse óxido. Vamos fazer o balanceamento? O que me importa, eu vou balancear que uma molécula dessa substância vai produzir quantos átomos de ferro aqui? Ó? Quantos átomos de ferro estão entrando? 2. Ó. Então, essa semi-reação já vai me resolver a estequiometria. Vamos ao cálculo estequiométrico. A primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloque evidência, proporção e número de mols. Desenhe um retângulo de conversão para cada participante. Maravilhoso. Dado e perdida na linha de baixo. Ó. O que eu tenho é 2,8 toneladas de ferro aqui embaixo. Maravilhoso. Escuta o que está falando. O cara falou que foi obtido 2,8 toneladas de ferro. O que entra e o que sai da reação é massa pura. Esse 2,8 é ferro mesmo. Isso você pode pôr na reação. O que você não pode pôr na reação é esses 5 toneladas. Isso aqui é hematita, isso é minério. Você nunca coloca massa impura na reação. Você nunca coloca o minério na reação. Então, quando o cara fala que obtém-se 2,5 toneladas de ferro, maravilhoso. O que entra na reação, o que sai da reação é massa pura. Então, esse 2,8 é ferro mesmo. Eu quero saber, a partir de para obter 2,8 toneladas de ferro, qual que é a massa de Fe2O3 que a gente tem que ter aqui? Ó? Então, vamos lá. Eu vou deixar tonelada embaixo e grama em cima. Maravilhoso. Como embaixo está massa, aqui em cima vai massa. Lembra que o que vai aqui dentro é a massa do átomo, é a massa da molécula. Ó. Eu calculei aqui a massa das duas substâncias, a massa do Fe2O3, ó. Olha na sua tabelinha periódica, o ferro é 56, né? Maravilhoso. 2 vezes 56 é 112, o oxigênio é 16, né? 16 vezes 3 é 48, somando tudo deu 160. E a massa molar do ferro é 56. Então vamos lá. Maravilhoso. Como aqui está massa aqui dentro, eu quero massa. E aqui eu quero massa também. Ó, 1 mol de ferro é 56 gramas. Aqui são 2 mols de ferro. Então eu fiz 2 vezes 56. São 2 ferros, né? Maravilhoso. Cada ferro é 56. 2 mols, 2 vezes 56. Aqui eu quero massa também. É 1 mol, né? 1 mol, 160 gramas. Aqui é uma conta bonitinha, a conta é boa, dá para simplificar, maravilhosa. Já multiplicando em cruz, ó. 160 vezes 2,8 dividido por 112 dá 4 toneladas Fe2O3. Isso daqui é massa pura, maravilhosa. Eu quero saber, ó. 4 toneladas de Fe2O3 representa quantos por cento da hematita? Vamos à nossa nuvem aqui, ó. 5 toneladas de hematita é a massa impura, maravilhosa. Aqui dentro a gente tem, ó, 4 toneladas de Fe2O3 e 1 tonelada de impureza. Isso aqui vai ser jogado fora. A impureza é jogada fora. Eu quero saber o seguinte, ó. 4 toneladas de Fe2O3 representa quantos por cento dessa nuvem impura aqui, maravilhosa? Vamos lá? 5 toneladas eu vou chamar de quantos por cento, maravilhosa? 100%. 4 toneladas representa quantos por cento de pureza? 80% de pureza. Então esse exercício 2, maravilhoso, é casa a resposta. Tá aí, ó.
Questão difícil. Esses exercícios maravilhosos de pureza, não tá, a dificuldade não está na estequiometria, está na interpretação de texto. O aluno atribuía a porcentagem errada, né? Vamos ao exercício 3, maravilhoso. Para o vídeo e tenta fazer. Ah lá. Então, olha esse 3 aí. Um resíduo industrial é constituído por uma mistura de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio. O carbonato de cálcio sofre decomposição térmica se aquecido entre 825 e 900 graus Celsius. Já o sulfato de cálcio é termicamente estável. Então, quem reage é esse cara. Esse cara não reage, não. A termólise do CaCO3 resulta em dióxido de carbono e gás carbônico. Tá a reaçãozinha aí. Uma amostra de 10 gramas desse resíduo, maravilhoso, o resíduo é a mistura dessas duas coisas aqui. Ó. Foi aquecida até não se observar mais alteração em sua massa. Após o resfriamento da amostra, o sólido resultante apresenta 6,7 gramas. Esse exercício ele é lindo, maravilhoso, e ele cai com muita frequência no vestibular, fique atento, hein? A massa que está diminuindo, por quê, maravilhoso? Sempre que você vê massa diminuindo é porque o gás está indo embora. Então o segredo desse exercício é fazer essa variação da massa, ó, 10 menos 6,7. A variação de massa 10 menos 6,7 é a massa do CO2 que foi embora, maravilhoso. Então esse é um velho truque na química. Você viu massa diminuindo, a massa final é menor que a massa inicial. Se a massa diminuiu, é que o gás foi embora, maravilhoso. É sistema aberto, o gás está sendo liberado. Então fica a dica aí, hein? Você viu a massa diminuindo, você pega a variação de massa. Então essa é uma informação importante. Ó. Eu tenho 3,3 gramas de CO2. Porque o aluno que coloca 10 gramas na reação erra, porque 10 gramas é a massa de uma mistura e 6,7 gramas é a massa de uma mistura também. O que o aluno erra nesse exercício, ele acha que 6,7 gramas é a massa do CaO. Está errado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos ao cálculo. Ó. A variação de massa é 3,2 gramas, maravilhoso. O CO2 saiu daqui de dentro. Ó. Vamos à estequiometria, proporção em mols, ó, retângulo de conversão. Então eu desenho um retângulo para cada participante, a massa que ele deu, a massa que ele pediu. Ó. Dado pedido vai na linha de baixo. Maravilhoso. A partir de 3,3 gramas de CO2, eu tenho quantos gramas de carbonato de cálcio? Como aqui embaixo está grama, aqui em cima vai grama. Aqui em cima é a massa da molécula, maravilhosa. A massa do CO2 é 44. Ele esqueceu de dar aí, eu esqueci também. Mas eu já calculei para vocês aqui, o carbono é 12, cada oxigênio é 16, né? 12 vezes 16, 32, mais 12, 44. O que vai aqui dentro é a massa da molécula, que é a soma dos átomos. Ó. E aqui também, o que vai aqui dentro é a massa da molécula que está ali, ó, 100 gramas por mol. Então vamos lá. Como embaixo está grama, aqui em cima eu estou pondo grama, 44 gramas. Aqui eu quero grama também. Aqui uma conta bonitinha, maravilhosa, fazendo essa regrinha de 3 aqui, dá 330 por 44, 7,5 gramas de CaCO3. Então deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma mistura de CaCO3 e CaSO4. Eu vou aquecer essa mistura. O símbolo de aquecimento na química é esse deltinha aí, maravilhoso. Quando eu aqueço, o CaCO3 desaparece. O CaCO3 desaparece. Aí o que fica no lugar dele, maravilhoso? Some o CaCO3 e fica esse cara. Ó. Só que quem não some é o CaSO4, porque o cara falou no exercício que o sulfato de cálcio é termicamente estável. Então ele não some, maravilhoso. Ele continua aqui, ó. Então a massa inicial era 10 gramas, a massa final é 6,7. O aluno que erra fala que 6,7 é de CaO, tá errado. Se você colocar 6,7 aqui, dá tudo errado, maravilhoso. Então, 10 gramas é a massa de uma mistura, 6,7 gramas é a massa de uma mistura. É que sumiu esse cara, no lugar desse cara, apareceu a cal virgem, que é o óxido de cálcio. E esse cara não desaparece, ele continua lá dentro, maravilhoso. Então, o segredo é pegar essa variação de massa aqui, ó. Aí eu quero saber, ó, essa massa a gente achou, ó, é 7,5 gramas. Ah, só uma observação, por que a massinha diminuiu? Ó? Porque foram embora do meu sistema 3,3 gramas de CO2. E a massa desse cara a gente achou, é 7,5 gramas. Aí eu quero saber, ó, 7,5 gramas representa quantos por cento dessa pedra toda maravilhosa? Você vai falar 10 gramas é 100%, 7,5 gramas representa quantos por cento?
75%. Portanto, maravilhoso, esse exercício 3, alternativa D. Fique esperto, maravilhoso, uma questão difícil. Mas o que a gente está fazendo é cercando o examinador. Fica repetindo exercício no vestibular, maravilhoso. Pode ficar sossegado. O examinador não vai vir com nenhuma palhaçada nova te pegar de surpresa, não. Legal. Vamos ao último exercício dessa aula. Então, exercício legal, maravilhoso. Esse exercício 4, pare de novo o vídeo. O que tem de difícil, maravilhoso, é o balanceamento dessa reação, que é cálculo com reações consecutivas. Maravilhoso. Quando tem reações consecutivas, some as duas reações para achar a reação global. Hein? E sempre que você soma as duas reações, tem que cancelar o composto intermediário. Composto intermediário é o composto que é formado na primeira, consumido na segunda. Então, vamos lá. Eu já coloquei direto o pedido, maravilhoso. Ao exercício 4, considerando uma pastilha de 150 gramas de azida de sódio, maravilhosa, azida de sódio esse NaN3. Com 90% de pureza, o volume aproximado de nitrogênio produzido nas condições ambientes é de volume molar nas condições ambientais, 25 litros por mol. A massa molar da azida de sódio, 65 gramas por mol. O que tem de difícil nesse exercício é o balanceamento. Maravilhoso. Essa primeira para balancear é facinho, eu vou deixar ela por último. Eu vou começar aqui, ó, senão a gente faz o balanceamento da primeira e tem que apagar. Eu vou começar nessa aqui de baixo, ó. O segredo é largar o oxigênio para o final, começa pelos metais. Maravilhoso. Eu estou vendo que aqui, ó, tem 2 potássio, então tem que entrar 2 potássio. Aqui eu vou colocar o coeficiente 1. Como saiu 2 potássio, eu vou pôr o coeficiente 2. Vamos lá? Agora, quantos oxigênios maravilhosos eu estou vendo aqui, hein? 6 oxigênios. Aqui tem quantos oxigênios? 1. Para 6 oxigênios está faltando 5. Eu quero 5 oxigênios. Para dar 5, aqui vai 5. Agora, maravilhosos, quantos NAs estão saindo aqui? Ó? 10. Então tem que entrar 10 NAs. Agora, quantos nitrogênios eu estou vendo aqui? Ó, maravilhoso? 2. Aqui já está saindo 2. Então vou pôr o coeficiente 1. Está balanceado. Toma cuidado, ó. Conta direitinho o oxigênio. Aqui tem 5. O índice aqui é 1, ó. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Ó. 3 vezes 2, 6. Agora, o nosso intermediário é o Na, maravilhoso. Como tem 10 mols de Na, para cancelar eu quero 10 mols de Na. Então, eu já vou multiplicar aqui por 10, ó. Maravilhoso. Como saíram 10 NAs, tem que entrar 10. Vou colocar o coeficiente 10. Quantos nitrogênios eu estou vendo agora aqui? Ó, 30. Para sair 30, aqui vem 15. Vamos somar essas duas reações. Cancela o composto intermediário, ó, que é o Na. E a reação global já sai balanceada. Olha o que sobrou aqui, ó. 10 NaNO3 mais 2 KNO3. Do lado direito, olha o que sobrou. 1 K2O, 5 Na2O, e do mesmo lado soma, né, maravilhoso? 15 N2 mais 1 N2, 16 N2. A parte difícil foi, que era achar a reação global, né, maravilhoso? Agora, partir para o cálculo estequiométrico. A partir de 10, coloca evidência, proporção e número de mols. A partir de 10 mols de azida de sódio, 16 mols de N2. Retângulo de conversão para cada participante, dado e pedido vai na linha de baixo. Eu posso pôr 150 gramas aqui, maravilhoso? Não. É 150 gramas com 90% de pureza, então é 90% de 150, maravilhoso. Não pode pôr 150 aqui. O que entra na reação é massa pura. Qual que é o volume de nitrogênio? Vamos lá? Como embaixo está grama, aqui em cima vai grama, maravilhoso. 1 mol desse cara são 65 gramas, aqui são 10 mols, então, ó, 650 gramas. E aquele que é volume, maravilhoso, não vai por massa, é volume. 1 mol, 25 litros. 1 mol é 25 litros, 16 mols é 16 vezes 25. Então tá aí, maravilhoso. Fazendo essa regrinha de 3, vai ficar, ó, 90 dividido por 100 é 0,9. Então ficou 0,9 vezes 150, a conta é ruim, maravilhoso. É aproximado mesmo. Então ficou 90% 0,9 vezes 150 vezes 16 vezes 25, tudo dividido por 650. Aproximadamente 83,07. Alternativa mais próxima, alternativa D. Então, beleza, maravilhoso. Eu tenho essa dessa matéria, eu vou passar. A gente ainda continua em cálculo estequiométrico.
É que já está estendendo demais, senão eu acabo com a semana de vocês de tanto exercício. Mas pode ficar sossegado que eu trago a estrinha dessa matéria. Beleza, maravilhoso? Até o nosso próximo encontro aí. Valeu!